Hoje nós vamos falar sobre gestão, recursos humanos, o que é que está mudando no ambiente de trabalho, o que é que principalmente o jovem tem que saber quando vai entrar no mercado de trabalho. A gente vai para o mercado de trabalho sem saber absolutamente nada e depois sofre muito por isso, porque não tem as dicas fundamentais. Então esse é o nosso assunto. Conversa com a gente aqui o José Nascimento. Ele é professor de pós-graduação em gestão e marketing, recursos humanos e também consultor empresarial, mentor executivo e jornalista. Passou por grandes veículos, 25 anos de trabalho e ao mesmo tempo essa atividade na área da educação. Nascimento, vamos começar falando com o jovem em primeiro lugar, né? A gente vai para o mercado de trabalho, não sabe nada, sofre porque não sabe as regras básicas e é importante que a gente tivesse esse conhecimento antes, principalmente para o jovem, um mínimo de conhecimento para não sofrer depois. Ô, Vili, primeiramente eu quero te agradecer, dizer que é uma honra estar aqui com você, um dos principais jornalistas do Brasil, um grande entrevistador e um grande amigo. É uma honra muito grande estar aqui com você. Olha, o que está acontecendo hoje, né? As nossas universidades estão despejando no mercado de trabalho uma leva muito grande de pessoas, né? E nem todos estão preparados para ir para o mercado de trabalho, tanto tecnicamente, tanto naquilo que a gente chama de skills comportamentais. A gente peca por pouca coisa. Uma das coisas que a gente não aprende, por exemplo, na universidade, é cobrar. Quanto custa o nosso trabalho? Outra coisa que a gente não aprende é o seguinte: quais são os comportamentos que as empresas exigem? Nós estamos vivendo definitivamente o que eu chamo de nova era. E nessa nova era nós temos uma nova empresa, um novo mercado, um novo colaborador, um novo jeito de trabalhar e que exige que esse trabalhador, que esse colaborador, como a gente chama, tenha skills diferenciados. Hoje em dia, né, nós dois somos aí na faixa dos cinquentões, com muito orgulho, ou não? 60. Você não parece, né? E qual é a realidade que nós temos? O mundo nosso passa pela palma da mão, né? Eu sempre digo o seguinte: quem quer abrir um negócio de sucesso daqui para frente, pense o seguinte, que ele tem que estar na palma da mão. Agora, quem é o colaborador, quem é o funcionário que vai ter essa capacidade e esses skills, né? Então, entre esses skills estão capacidade de aprender, capacidade de trabalhar em grupo, senso de liderança, né? Sentimento de dono, independente do negócio, da empresa onde você estiver, trabalhe, né, com sentimento de dono, leve para esse negócio muita paixão, tá? Alie o negócio aonde você está com uma coisa nova chamada propósito, né? Qual é o propósito teu, pessoal? Qual é o propósito da sua empresa? A gente falava um pouquinho agora antes do intervalo, né? E a gente falava das empresas por onde a gente passou. Faça um casamento desse propósito, porque você vai passar boa parte da sua vida nessa empresa. E tem um outro detalhe que é uma coisa interessante nos nossos dias. Eu, você, os nossos pais tinham um costume de dizer o seguinte: olha, você começou numa empresa, você tem que aposentar nessa empresa. Hoje, a estatística mostra o seguinte, que ao longo da nossa vida nós vamos trocar pelo menos 5 vezes de empresa. E pasme, tem mais um detalhe sobre esse novo colaborador. Ele, não raro, vai mudar de profissão pelo menos 3 vezes ao longo da sua vida, Vili. Voltando um pouquinho no tempo, o erro comum no passado se dizia: você passou por cima do chefe. A pessoa entrava, ela não entendia direito e às vezes reclamava com alguém que estava acima, e aí o chefe se sentia desprestigiado, pronto, estragava o mercado de trabalho, estragava o ambiente. Hoje, mais comum, redes sociais, a pessoa posta algo sobre trabalho, ou às vezes faz alguma brincadeira interna que não interessa para a empresa. Então eu quero dizer o seguinte: eu queria que você mostrasse os erros do momento. O que é mais comum para quem começou a trabalhar, não foi orientado, a empresa não orientou, a pessoa começou a sua atividade. Que tipo de erro ela vai cometer que poderá custar já o seu primeiro emprego? A primeira questão é o seguinte: pensando internamente dentro do ambiente de trabalho. Depois a gente vai para esse mundo novo, esse mundo digital. A primeira questão, foco em resultado.
Tá? Seja o melhor dentro da sua corporação. Entenda quais são os resultados que a tua empresa quer da função que você está exercendo. Seja um elemento agregador, né? Que agregue pessoas, que aglutine pessoas dentro da missão, da meta da empresa. Tá? Trabalhe dentro dessa companhia formando novas lideranças. Isso vai te capacitar a ganhar espaço, a ganhar promoção dentro dessa empresa. Por quê? Porque você foi um cara que fez o teu sucessor, né? Então essa visão ela é muito importante, você trabalhar com essa perspectiva. Agora, na questão do comportamento, no relacionamento externo, toma muito cuidado, né? O mundo hoje, como a gente já falou, está na palma da nossa mão. E se você não tiver um líder que seja avançado, que tenha um mindset de crescimento, que tenha uma visão de futuro, que seja um líder efetivo, aliás, eu tenho dito o seguinte, que nós estamos carecendo nas nossas empresas de uma liderança diferenciada. Né? Uma liderança que promova a companhia, que promova pessoas, uma liderança que dê feedback, que seja aberto. Né? As empresas fazem pesquisa de clima uma vez por ano. Tá? Empresas modernas como Google, como Facebook, como Uber, trabalham num sistema de liderança de feedback direto. Não espera um mês, 2 meses, o fim do ano. Uma relação direta. Vili, você trabalha com a minha equipe, a tua meta era essa, você tinha que fazer essa entrega. Não aconteceu. O que aconteceu? O que está pegando? Né? É uma questão pessoal? É uma questão comportamental? É uma questão de condições de trabalho? E você não deixa a água ferver. Antes da água ferver, você vai tratando cada uma dessas situações. Eu tive contato recentemente com grandes empresas e com grandes executivos. Por exemplo, eu tenho um amigo que é o Marcelo Nóbrega, que foi diretor de recursos humanos do McDonald's. Como que o McDonald's trabalhou a questão do relacionamento deles com as redes sociais? Ao invés de cercear, eles testaram uma rede interna, uma plataforma interna, alugaram uma plataforma, e aí chegou um momento que eles falaram o seguinte: transparência total, vamos falar de todos os assuntos. E uma coisa, você é especialista em comunicação e sabe disso, dentro das empresas, medo de transparência. Fica um grupinho sabendo de tudo e a informação só sai primeiro para o grupo de funcionários ou para a mídia ou para o público externo por fofoca. Isso é muito ruim. Quando você tem transparência, você vai ter, numa empresa como o McDonald's, 50 mil pessoas que serão advogados, defensores e propagadores da sua marca. Empresa do futuro tem que pensar que as redes sociais, que os meios digitais podem ser, sim, se bem trabalhados, seus grandes aliados. E os colaboradores bem informados, com transparência, serão os primeiros jornalistas, os primeiros a defender a companhia e fazer a sua propaganda, Vili. Hoje, quais são os maiores pecados de chefias ou empresas que ainda estão no modelo que não combina mais com esse momento? Eu tenho falado, e às vezes o pessoal diz assim: Nascimento, você é muito cáustico quando fala a respeito disso. Nós estamos vivendo, e tem uma professora curitibana, a Alessandra Haddad, que ela tem um livro que ela intitulou de Liderança Tóxica. Nós estamos vivendo num tempo onde nós temos líderes doentes, psicopatas, é isso mesmo, tá? Que estão dentro, perturbando, incomodando as pessoas. E pior do que isso, eles fazem os seus resultados, ganham altos salários, bônus astronômicos e 3 anos depois deixam a companhia como terra arrasada. Por quê? Porque vem oprimir os seus colaboradores, porque não tem transparência, não tem comunicação, não tem ética, aonde eles estão pecando em assédio moral, não raro em assédio sexual dos seus colaboradores. Por isso que hoje nós temos um índice de
burnout e até mesmo suicídio dentro das companhias, Vili. Lamentavelmente. Por quê? Nós somos e vivemos num país capitalista. As nossas empresas precisariam ser instrumentos do bem-estar das pessoas que estão dentro, bem-estar da coletividade, através dos impostos gerados e também dos produtos que elas nos entregam, e isso está acontecendo, infelizmente, ao contrário. E eu não culpo as empresas. A gente diz assim, a Odebrecht se envolveu num escândalo, a Petrobras se envolveu num escândalo, a JBS se envolveu num escândalo. Parem, vamos parar de dar nomes e julgar as empresas, as companhias. Por si só, as companhias não são responsáveis por isso. Os grandes responsáveis pelos erros, pelas falhas, pelas falcatruas de todo tipo dentro das empresas são as pessoas e aquelas que estão em cargos de liderança. Por quê? Porque é delas que emana a cultura organizacional, é delas que emana a governança corporativa, né, e o planejamento estratégico. As pessoas executam. Nós tínhamos uma esperança de que, com o passar do tempo, haveria uma civilidade maior, um respeito maior, um bom ambiente de trabalho. A gente imaginava isso, o futuro traria um quadro assim. Mas, ouvindo as pessoas que estão no mercado, você vê que não aconteceu. Nós tínhamos uma tradição escravocrata, que significava, então, o chicote, para falar aqui simbolicamente, mas, com a competição aumentando, as tensões internas aumentando, o relato que nós temos é que essa opressão tem sido maior. É isso, exatamente? Você fez um resumo perfeito, né? Ao longo da história da administração, as empresas foram evoluindo e passamos a falar sobre responsabilidade social, responsabilidade ambiental, sustentabilidade, clima interno, pesquisa de clima, feedback. Começamos num movimento interessante, a meu ver, na década de 80, as empresas acordando para essa necessidade, entendendo que os colaboradores são sim o seu maior patrimônio, tá? Os clientes são importantes porque, ao final das contas, eles é quem pagam pelos produtos, né? Tem duas frases aí interessantes, uma do Richard Branson, que é o dono da Virgin, uma empresa super inovadora, que defende esse lado das pessoas, e Sam Watson, que é o dono do Walmart, e que diz que os clientes são o principal patrimônio. Independente dessa discussão, a gente vinha num bom caminho, mas por conta da bolha da internet, por conta da crise das empresas, a pressão muito maior em cima dos resultados, voltou aquele chefe ditador, do chicote, e aí você vai perceber que, como eu já falei, burnout aumentou, inclusive em empresas respeitáveis, índice de suicídios aumentou, ações trabalhistas aumentaram fortemente dentro das empresas. O que eu sinto e tenho esperança? Que, neste momento, por conta dos prejuízos com ações trabalhistas que as empresas estão tendo, isso comece a ser revisto, que o recursos humanos passe a ser estratégico novamente dentro das empresas e sonho que as chamadas empresas da nova economia, as startups que estão aí brilhando, comecem a trabalhar dentro de uma perspectiva nova de liderança, com um clima e ambiente diferenciado, com um clima de cooperação. Tenho visitado, através de um projeto que eu desenvolvo chamado Top de Gestão, as principais startups paranaenses e brasileiras. E eu já sinto isso e já sinto esse clima. Eu aposto nas novas gerações e que as gerações atuais, por conta dos prejuízos que elas estão tendo, tem empresa ficando com o balanço negativo por conta do passivo trabalhista, né? Passem a ter um novo olhar. Sobre este assunto, um advogado importante desse setor, dessa área, me falou uma vez, os processos trabalhistas não vêm contra a empresa, na verdade eles vêm emocionalmente contra mau chefe, aquele chefe que oprime a pessoa, ela fica anos sofrendo e quando ela sabe, a primeira coisa que ela quer é se vingar, ela quer um reparo. E o que ela faz? Ela vai contra a empresa. Então, quer dizer, o mau chefe que é o verdadeiro problema da empresa, e não o funcionário. O funcionário só se revoltou contra um fato real. Um mau chefe que muitas vezes a empresa não percebe.
Eu falo que a gente a gente usava esse termo em relação à educação durante muito tempo. A gente tem um pacto da mediocridade. Temos donos de empresas e acionistas que não têm coragem de mandar esse tipo de CEO, de diretor executivo para a rua, porque esse tipo de gente que não reconhece o ser humano, que não reconhece o trabalho, que não entende o papel da organização, que não entende que a empresa tem um histórico de vida para ela chegar até ali e que promove esse tipo de atrocidade, teria que ser banido da organização. E o dono não tem coragem de fazer isso. E essas pessoas ficam lá, tá? Num pacto de mediocridade, né? Estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vai levando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e quando o dono acorda, ele percebe o seguinte: meu Deus, perdi 500 mil reais, o meu carro foi penhorado por conta de uma ação trabalhista, a conta bancária da empresa foi penhorada por conta de uma falta de gestão de pessoas dentro da companhia. Interessante, na verdade tem uma corrosão invisível que o dono não vê, provocada por essa situação, mas que vai explodir algum dia. Explode fatalmente algum dia, e quem paga a conta, infelizmente, é a empresa. Nós temos, a gente citou, e eu cito com muito respeito, com muito carinho, eu sou apaixonado, Vili, por companhias. Você pega, por exemplo, uma Odebrecht, 140 mil funcionários. Chegou num nível de qualificação, de tecnificação, de construir aeroporto nos Estados Unidos. O aeroporto dos Estados Unidos, parte da obra foi construído pela Odebrecht, e que foi corroída por quê? Pela falta de gestão, pela falta de ética, pela falta de compliance, pela falta de governança, e hoje está com 40 mil funcionários. Recentemente, né, de forma triste e lamentável, a Caixa Econômica pediu que a empresa fosse decretada como falimentar, né? A justiça não permitiu isso, mas uma empresa linda, e assim como outras empresas. E nós temos na mesma situação, no mesmo barco, companhias top e companhias iniciantes. Tem um ditado antigo que é de criança que a gente ajusta o perfil de um ser humano, né? Então tem muita empresa de dono que também está nesse caminho, infelizmente. Falando sobre tendências de gestão, o que é que você identifica e que é interessante listar? Olha, eu gosto de 2 livros, e você sabe que eu gosto bastante de ler, e eu queria deixar como dica para vocês. Gestão do Amanhã, do Sandro Magaldi, e um outro livro que ele trata das 7 características de líderes exponenciais, né? E eu fiz uma listinha, eu diria o seguinte: características importantes, comportamentais, o que eu chamo de 4Hs, Vili. Profissional que é humano, humilde, humorado e honesto. Outra característica, profissional que tem mindset, cabeça de transformação. A despeito de tudo estar vindo de um jeito até agora, né? Estilo Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, a gente tem que pensar que estamos num mundo novo e que vai ser tocado daqui para frente por uma coisa muito importante chamada criatividade e inovação. Foco em metas. Abrace com coragem as metas das empresas. Saiba criar metas dentro das empresas. E metas nas empresas, elas precisam ser mensuráveis, específicas, tangíveis, alcançáveis, e para todo time envolvido nessas metas, elas precisam ter satisfação pessoal. Valorizar talentos das pessoas. Nós não estamos valorizando os chamados talentos especiais. Gente que faz a diferença. Nós falamos muito, quem vai substituir, que os homens serão substituídos pelas máquinas, pela tecnologia atualmente. Pode ser que em certa parte e de certa forma sim, mas pessoas, talentos diferenciados continuarão sendo importantes e quase indispensáveis dentro das empresas, né? Network, faça rede de contatos. Quem são os melhores profissionais? Quem são os melhores talentos das suas empresas? Faça o que a gente comenta, né? A gente comentou um dia sobre isso num café delicioso que a gente teve, que é network do bem. O que é network do bem, Nascimento? Aquele network sem interesse em explorar a outra pessoa, em levar vantagem, em fazer negócio. Mas aquele network que cria relacionamento e que cria respeito.
né? Estamos numa era que nós precisamos aprender coisas novas todo dia. A informação está à disposição de todo mundo. Então, desde fazer uma pós-graduação caríssima até um bom café e uma boa conversa, você consegue informação. Busque informação, aprenda coisas novas, né? Para quem está dentro das empresas, até agora você tem muito dono de empresa, muito CEO, olhando apenas para o concorrente. Ah, o concorrente fez isso. Tem muita gente viajando para o Vale do Silício, trazendo uma série de coisas e querendo implantar na empresa local. Ela não tem a cultura, ela não tem o hábito, né? Faça a grande pergunta. Não o que o meu concorrente fez, o que o mercado está ditando, mas o que o meu cliente quer. O que ele precisa. Se você for ver em empresas inovadoras, disruptivas, exponenciais, como Apple, Facebook, Google, elas nos entregam coisas que a gente diz assim, como é que eles pensaram nisso? Que eu precisava disso e eu não falei nada para ninguém, né? Empresas que encantam e surpreendem os seus clientes. E por fim, em tudo que você fazer, coloque a mão com excelência e com paixão. Vai dar sucesso na certa. Nascimento, vamos falar um pouco também de comunicação, lembrando que você tem mais de 25 anos, pelo menos, de imprensa, né? Você foi diretor em várias emissoras de televisão, Rede Globo, a Record também, no estado do Paraná, você TV Sinal. TV Sinal também. Você participou de vários projetos assim, boa parte da tua vida você estava chefiando, estava lá dentro. Quais são a OTV também, né? Quais são as tendências que você vê para a comunicação a partir dessa experiência e do acompanhamento do que acontece hoje? Você viu que eu já sentei até de forma diferente para falar sobre comunicação e sobre o negócio, né? Me animei. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que eu assumi a minha primeira gerência dentro de uma emissora de televisão com 23 anos. E eu tenho que ser justo e carinhoso de dizer o seguinte, que quando eu recebi essa missão, eu fiquei uma semana, e você ajudou muitos talentos, muitos profissionais ao longo da sua carreira, talvez você não lembre disso, mas eu fiquei uma semana que eu vinha às 6 horas da manhã para ver toda a programação da RPC, do antigo Canal 12, e eu começava com você e com o Sérgio Piezar. No estúdio, acompanhando o trabalho. E eu tenho que ser justo e manifestar o meu carinho e a minha gratidão, porque eu aprendi muito com você. Tá? Qual é a nossa realidade do momento? Eu falei sobre característica de mindset. Os executivos de comunicação, os grandes executivos, têm que mudar o jeito de pensar. E temos que mudar o modelo de negócio da área de comunicação. Se nós temos um Google, um Facebook, as redes sociais que conseguem produzir a um custo muito menor, não faz sentido que os veículos de comunicação continuem entregando muito pouco. A gente vai num lugar e pergunta assim, quem viu um telejornal, quem viu uma novela? E são 2 ou 3 pessoas. E aí você pergunta, quem acessou o YouTube? Quem acessou o Facebook? Quem acessou o Twitter? E aí todo mundo está presente nas redes sociais. O que acontece? Eles criaram um modelo de negócio, de gestão e produção de conteúdo de forma colaborativa, de forma que envolve o maior número de pessoas, entenderam o interesse dessas pessoas e criaram um mecanismo todo especial. Em contrapartida, você tem uma emissora de televisão, num estado, que tem aí 500 funcionários, colaboradores. Eu defendo o emprego das pessoas, nós precisamos trabalhar, eu também preciso trabalhar, mas a mudança no modelo de negócio tem que passar, pela entrega daquilo que o consumidor de mídia quer, 2, pelo modelo de gestão dos seus colaboradores, 3, por inovação e criatividade. Estamos em comunicação fazendo mais do mesmo há muitos anos. E aí a gente para em frente a um grande canal de televisão e aí você diz assim, mas esse comunicador ainda está lá? Sabe por que ele está lá? Porque não surgiu e a gente não teve capacidade de revelar outro. Nós estamos comprando conteúdo da Endemol, nós compramos conteúdo dos ingleses, nós compramos formatos de muita gente. Por quê? Porque nós não estamos tendo capacidade de criar, né? Então, uma revolução no modelo de negócios. Pasme você. Quem não assiste, por exemplo, Netflix, e a Netflix nessa história, nessa área de comunicação, tem vários concorrentes, tem o Amazon Prime,
tem o modelo da Record, tem o Globoplay, enfim, uma série de players. A Netflix faturou no Brasil 1,4 bilhão no ano passado. Sabe quantos colaboradores ela tem? 50. Não tem sede e não tem chefe. Isso que eu chamo de mudar o modelo de negócio. Isso dói, isso é disruptivo, isso gera uma série de transformações, mas se, especialmente, a TV não buscar esse caminho, eu não sei para onde ela vai. Talvez para o mesmo caminho do rádio. O rádio, que nós somos apaixonados, nasceu como um grande veículo de comunicação, fez sucesso, no seu auge, né, ele literalmente quebrou e está numa fase de reinvenção. O rádio, a meu ver, é um veículo que entendeu essa necessidade de reinvenção. Ele está hoje gastando menos para produzir, encantando mais os seus rádio ouvintes, gerando para as emissoras de televisão tendência. Hoje as emissoras de TV estão fazendo o que o rádio fazia e faz, começando os seus programas às 4 horas da manhã. Todas as emissoras de TV têm programas matinais por volta das 4 horas da manhã, para atender especialmente o público de São Paulo e Rio, né, que tem outros hábitos. Então, estabelecendo uma conversa com o consumidor, eu não chamo mais de rádio ouvinte, de telespectador, de internauta, eu chamo de consumidor de mídia. Esta conversa que os grandes veículos têm que aprender a ter e que não sabem fazer ainda. E correm risco porque a conta deles ainda é muito alta. Acabei de dizer que Netflix fatura 1,4 milhão com 50 funcionários. 50 funcionários, qualquer emissora pequena tem, né? E faturamento, hoje esse 1,4 bilhão é o faturamento talvez da segunda emissora de televisão do país. Você também trabalha, além da gestão em empresas, essa consultoria, também para meios de comunicação, para a rádio, para a televisão, também para essa consultoria. O que eu digo, Vili? O mundo está cheio de gente dizendo o seguinte, eu sei fazer de tudo. E eu só falo daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi dentro das companhias. Eu trabalho com projetos de consultoria, de mentoria de executivos nas áreas de comunicação, em veículos de comunicação, emissoras de TV e de rádio, né? Trabalho com projetos de recursos humanos. Eu consegui, juntamente com um time de talentos e profissionais, colocar numa das empresas onde eu trabalhei entre as 150 melhores do Brasil para se trabalhar, criamos projetos inovadores, diferenciados, mexemos com o clima e com o formato de trabalho, enfim, era uma companhia obreira que demitia um monte de gente por falta de conversa e de diálogo. Então, são as áreas que eu tenho trabalhado. E na área de marketing, especialmente nesse tempo novo, tenho estudado muito marketing 4.0, marketing digital, porque construir uma imagem, construir uma reputação de uma empresa e de um negócio custa muito caro. Perder essa imagem e essa reputação é muito fácil, você sabe disso. Nascimento, você é um exemplo de algo talvez raro ainda no Brasil, que é a mobilidade social, né? Se fala muito em mobilidade social, a capacidade das pessoas de, mesmo nascendo, sendo criadas em situações difíceis, elas terem uma prosperidade e resultados. E você se define como um boia fria que foi parar nas universidades, nas grandes emissoras. Qual foi o caminho? Onde é que está o milagre? Amigo, muito obrigado por essa pergunta. O milagre, para mim, chama-se Deus. Recente, eu tenho um filho chamado Daniel e pensei assim, qual é o conselho que eu daria para o Daniel? Né? E eu resumo esse conselho nos 5 dedos da palma da mão. Ter fé em Deus, ser bom, a despeito do mundo ser cruel e difícil, fazer amigos, estudar muito, né? E trabalhar bastante. Eu tive a honra de ter na minha família, eu não tenho vergonha de dizer que eu venho da roça, eu tenho pé na roça. Você foi boia fria realmente? Fui boia fria realmente. A família toda? O meu pai era operário rural, a minha mãe empregada doméstica. Nós morávamos numa fazenda
no interior do Paraná, num distrito chamado Fernandes Pinheiro, né? Devo ter lá no Iapar o meu cartão de trabalhador temporário, né? De boia fria, capinava feijão, arrancava feijão, capinava soja, capinava milho, né? Só quem, hoje tudo isso está tecnificado, né? Mas só quem já capinou soja sabe o que você entrar no meio do soja pela manhã, ele batendo no teu pescoço, você ficava todo molhado, saía parecendo um boneco de barro, né? Mas desse tempo, Vili, eu trago uma coisa muito importante, lição. Esses dias me perguntaram o seguinte, qual foi o melhor curso, a melhor experiência que você teve? E eu disse o seguinte, a melhor experiência que eu tive foi na roça, porque eu tinha 18 anos. Lá eu aprendi a respeitar o tempo, lá eu aprendi a respeitar os meus companheiros, lá eu aprendi a dividir a minha marmita, porque no dia que a minha marmita só tinha a gente chamava de zoiudo, um ovo, né? O meu amigo tinha uma carninha, a gente repartia. Lá eu aprendi a ajudar o meu amigo que estava cansado, lá eu aprendi a respeitar a minha liderança. Então, assim, foi um aprendizado muito grande, foi um presente de Deus ter passado por isso, né? Isso fez com que eu não tivesse medo de ir para a faculdade, eu passei em 3º lugar no curso de jornalismo. Mas a virada veio como? A virada para a universidade? De sair do campo e ver uma perspectiva de crescimento, educação? Meu pai, seu Nelson Nascimento, é falecido, ele sempre dizia assim, eu quero te dar o melhor daquilo que eu vivi. E na vida, Vili, você sabe disso, você é um homem super experiente, tem um coração bom. A gente recebe muitos nãos. No dia que eu saí da roça para fazer inscrição no vestibular, a pessoa que coordenava a nossa equipe, ela olhou para mim e falou assim, ó, isso não é para você, é só para o filho do diretor da fazenda. Por quê? Porque quando a gente está nessa situação, lá embaixo, as pessoas não confiam na gente, no nosso potencial. Então a gente tem que acreditar, tem que ter amigos que acreditem na gente, tem que ter fé. Eu acredito muito nessa força da fé, né? A fé, ela literalmente move montanhas e nos impele. Eu fui lá e fiz o vestibular, Vili. Passei em 3º lugar, saindo de colégio estadual. Cuidado do divino. Essa mesma pessoa que eu chamo em alguns momentos dos profetas do caos, e olho para essa pessoa com compaixão e com respeito também, o profeta do caos encontrou meu pai e falou o seguinte, que eu viraria um mulherengo e um maconheiro. Tá? Não virei nenhuma coisa e nem outra. Estudei bastante, nem tanto como eu deveria, talvez, mas comecei a trabalhar na profissão muito cedo. Com 24 anos, assumi a minha primeira chefia, a minha primeira gerência dentro de uma emissora de TV. Aí vem um outro limitador. Eu não tinha todos os skills e todas as competências. Fui fazer pós-graduações, fiz 4 pós-graduações, tive humildade de chegar para pessoas, como eu comentei contigo e te agradeci, e dizer o seguinte, eu não sei fazer, me ensina que eu preciso aprender. E aí Deus foi cuidando até eu chegar a ser diretor de empresas. Assumi isso e assumo isso com muita simplicidade, com muita humildade. Eu sempre, onde estive dentro das empresas, tomei a seguinte preocupação. Eu gostaria de tratar os meus colaboradores como eu gostaria que tratasse os meus pais. Vira e mexe, as pessoas falavam assim, mas você está conversando com a tia do cafezinho, você é o cara que atende a moça da limpeza, você conversa com o motorista e tudo mais. Eu converso, porque eu trato as pessoas como eu gostaria que tratassem o seu Nelson, que já foi embora, e eu homenageio ele aqui, e também a minha querida Dona Maroca, que agora aprendeu a mandar mensagens pelo WhatsApp. Toda semana ela me motiva, me mandando uma mensagem super especial. Sua mãe? Minha mãe. Nascimento, para te encontrar, como é que as pessoas podem achar? Redes sociais, e-mail? Exatamente. Eu falo assim, que nesse mundo novo, encontrar as pessoas é muito fácil, mas o meu telefone celular está aberto para todo mundo. É 419-9270-1011. 99270-1011. Das redes sociais, a que eu mais uso, e uso ela também para ajudar, para mentorear pessoas de forma voluntária, apesar desse ser um dos meus trabalhos, né? Mentorear executivos, mentorear empresários, elas podem me encontrar no LinkedIn, tá? Que é a minha principal rede social, e também no Instagram. No Instagram como José Nascimento e no LinkedIn como José Nascimento. Eu tenho um projeto, Vili, chamado Top de Gestão, que ele é cidadão e voluntário, onde eu faço a difusão do conhecimento,
de gestão, de recursos humanos, de forma gratuita, ouvindo como você faz, ouvindo empresários, empreendedores, né? E a gente fazendo essa soma para disseminar informações, conhecimento, para que ele alcance todo mundo e para que a gente tenha um mundo cada vez melhor. Muito obrigado, Nascimento, por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que te agradeço, meu amigo. Um abraço para todas as pessoas que nos acompanham. Gratidão. Muito obrigado. Obrigado a você que ficou com a gente. Lembrando que para escrever, criticar, use o nosso site, que é o memoriabrasileira.com.br. memoriabrasileira.com.br. Obrigado por ter ficado aqui com a gente.